Entrevista desse sábado, hoje é dia 24 de junho de 2017. Nós vamos conversar hoje com a especialista na implantação de projetos corporativos, estratégicos e desenvolvimento humano, atuando há 10 anos em organizações na coordenação de equipe de mercado e expansão, implantação de novos produtos e mercados, análise corporativa e desenvolvimento de capital humano, recolocação e consolidação de marca, proporcionando alinhamento organizacional com metodologia comprovada. Ela é analista internacional DISC, MBA em Coaching pela FAPES, São Paulo e Sociedade Brasileira de Coaching, Master Coach, certificado internacional Sociedade Brasileira de Coaching 2013, certificado Positivo Life Coach e por aí vai, tá? Administração de empresa, e o currículo é extenso, é grande. E a experiência maior ainda, afinal de contas, são 10 anos de mercado e nós vamos conversar hoje com Veridiana Cavalieri. Bom dia, obrigado pela presença, seja bem-vinda. Bom dia, Kiko, bom dia você que está ouvindo aqui a 93, que delícia estar aqui, viu, e contribuir com essa cidade linda. Cidade de Sinop, linda, região toda, na verdade, não é, Kiko? Exatamente. Vamos falar um pouco da Veridiana para você conhecer, além desse currículo, que eu falei só uma parte do currículo, tá, gente? O currículo é grande, é extenso, eu falei só uma parte. Poucas pessoas podem não se lembrar disso mais, Veridiana, mas a Veridiana começou como uma belíssima de uma modelo, foi Miss Brasil, Miss Mato Grosso, Miss Brasil, também representando a cidade de Sinop. Que ano que foi, Veri? Foi em 97, Miss Mato Grosso, né? Naquela época, né? Novinha, 15 anos. Era um começo já para o sucesso. E agora você veio para a parte de coaching. O que te levou a sair da vida do glamour, das passarelas, dos holofotes, para ficar basicamente mais por trás da situação como coach? Então, Kiko, quando eu tinha 15 anos, né, como eu sou catarina, né, alta, loira, magra, olho verde, né, todo mundo aposta em você padrão, alguma coisa, né? O padrão, né? Eu digo que até meus 30 anos eu vivi uma vida que as pessoas criaram como expectativa por conta do meu biotipo, né? Mas eu não me sentia plenamente feliz, eu gostaria de fazer outras coisas. Eu demorei 30 anos para realmente descobrir o que eu gostava de fazer, né? Descobrir, me conhecer, saber onde eu era boa. Então, até um certo tempo eu fiquei fazendo algumas coisas na vida. Hoje eu vivo a vida a meu modo, né? Vivo a vida a minha maneira. Mas eu gostava, eu acho que quando a gente faz bem feito aquilo que a gente se propõe, o resultado vem. Mas não era aquela paixão, eu gostava, fazia isso e tal, mas hoje eu faço o que eu gosto. Hoje você, para quem? Algumas pessoas já até ligam o nome coach com treinador de futebol, que vê isso na televisão principalmente, e nada mais é realmente do que realmente isso. O coach ser um treinador de equipes, né? Para você unir a equipe em um único objetivo, mais ou menos isso. Por exemplo, o coaching veio do tênis, né? O primeiro pioneiro em coaching é Timothy Gallwey, em 1970. Ele era um professor da Universidade de Harvard, ele foi para campo, ele resolveu tirar um ano sabático, né? E ver como toda aquela metodologia poderia contribuir com as pessoas. E a única coisa que ele sabia fazer era dar aula de tênis. Então ele começou a comprovar a metodologia dele com o esporte. E o livro dele ficou famoso inicialmente no esporte e depois veio para o mundo corporativo. Então tem tudo a ver com o esporte, por isso se chama coach. Falando em mundo corporativo, agora a gente vai começar basicamente a nossa entrevista depois desse quebra-gelo, né? A gente começa o nosso bate-papo sobre o que está acontecendo hoje. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado, né? Um momento bem difícil, não só para a parte empresarial, como também para a parte do funcionalismo. Você também enxerga dessa maneira? Na verdade, o mundo é assim, né? O mundo tem ciclos, né? Ciclos onde ele está em pleno desenvolvimento, ciclos onde ele passa por desafios, declínio, ciclos onde ele passa por reestruturação, organização, e nós vivemos durante a nossa vida esse ciclo. Na verdade, no mesmo momento que a gente vive esse ciclo de conturbação, como você disse, né? De desafios, existe um ciclo que o homem jamais viveu, que é de muitas oportunidades.
muitas oportunidades. Por exemplo, há 10 anos atrás, nós tínhamos em torno de 5 milhões de multimilionários no mundo. Hoje nós temos em torno de 50 milhões de multimilionários no mundo. Isso significa que muitas oportunidades, o homem consome mais, o homem modificou, ao mesmo tempo que nós temos muito mais desafios hoje, nós temos também muitas outras oportunidades que antigamente a gente não tinha. Então, é uma moeda, né? É uma linha que tem dois lados para serem analisados. Talvez esse seja o grande papel do coach, talvez mostrar para os empresários e para as pessoas daquela oportunidade de momento, que às vezes ele fala assim, estamos numa crise, velho. Estamos na crise. Eu falo, não, você está com uma grande oportunidade. Exatamente. A gente fala o seguinte, você quer ser um milionário? Encontre um produto que você possa vender por R$1, que resolva o problema de 1 milhão de pessoas. Pronto, você ficou milionário. Ou seja, quanto mais problemas nós temos socialmente, mais oportunidades de você criar uma solução que as pessoas queiram pagar para melhorar a vida delas. Mas aí, Veridiana, a gente não parte por um outro lado da moeda, por um desfiladeiro, vamos dizer assim, um Grand Canyon. De um lado está a oportunidade, do outro lado está a pessoa. Como atravessar esse Grand Canyon? Perfeito, ótimo. Sabe por que as pessoas não conseguem ver a oportunidade? Porque elas estão com foco na situação e no problema. Quando a gente está com foco no problema, a gente não consegue ver o caminho, a gente não consegue ver o futuro, né? Pensa o seguinte, ó, o cara que chegou a primeira vez na Lua, né? Se ele fosse olhar para todas as equipes que tinham realmente tido problemas, que tinham fracassado, ele jamais teria arriscado ir, né? E esse é o segredo do empreendedor de sucesso. O empreendedor de sucesso, por mais que ele olhe para o cenário atual e aquilo não está favorável, ele consegue ver a oportunidade, ele consegue acreditar no 1% de possibilidade de dar certo. Então, essa é a mágica. Se nós olharmos hoje para o nosso país, se nós olharmos hoje para o que está acontecendo, realmente a gente não tem vontade e não tem energia nenhuma para olhar para frente. Mas não é isso que as pessoas de sucesso fazem. Elas, mediante a situação atual, elas conseguem criar um futuro diferente daquele futuro, daquela realidade que está acontecendo agora. Talvez por isso dessa camiseta com a frase de Thomas Edison. Então leia aí. 1% de inspiração e 99% de transpiração? Exatamente, porque as pessoas, depois que elas visionam, né, elas acreditam que a sorte vai fazer com que aconteçam as coisas, mas não existe sorte. Sorte é uma palavra que se define para mim da seguinte maneira: oportunidade mais preparação, né? Você está preparado e criou uma oportunidade, você vai atingir o resultado que você quer. Pegando esse gancho da preparação, Veridiana, a gente está entrando num patamar que essa semana mesmo nós conversamos aqui com a representante do Cine. As pessoas falam, não tem vaga de emprego ensinado. Não, vaga de emprego tem um monte. O que está acontecendo é justamente isso que você tocou. Preparação e capacitação para o mercado de trabalho. Ele mudou e ele vem mudando dia após dia. Perfeito. É isso mesmo. As pessoas hoje, por exemplo, a gente vê, né, provavelmente no Cine ou nesses outros lugares que possuem cursos gratuitos, as salas vazias, né? E as pessoas, elas gastam mais tempo preparando a ceia de Natal do que se preparando para ter uma vida maravilhosa, uma vida digna, uma vida próspera. Ou seja, eu gasto tempo com coisas que não agregam valor. Eu estou perdido hoje. Não sei se você leu essa última pesquisa que o Christian fez, que diz que 3 horas do nosso dia, mesmo estando no trabalho, nós não somos produtivos. Nós estamos gastando tempo com coisas, mas não com tarefas, ações, atividades que geram resultados. E aí a gente começa a entender por que as pessoas estão vivendo no desemprego. Porque se as pessoas não prosperam, a empresa não prospera. E aí eu tenho que demitir. Tem umas frases que a gente ouve ao longo da vida, você deve ter ouvido muitas. E uma que eu ouvi, eu quero saber se na sua concepção procede. Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Você já ouviu essa frase, não viu? Já ouvi. Na verdade, ganhar dinheiro é um trabalho e trabalho rotineiro é um trabalho também. O que você precisa identificar é qual é o seu objetivo e qual é o trabalho que tem que ser feito para este objetivo, né? É uma frase complexa de ser analisada, mas parte do seu trabalho é gerar resultado, criar resultados, pensar em inovação e parte realmente é colocar a mão na massa. Mas dependendo do objetivo, a mão na massa muda, né?
O mercado, e às vezes até as pessoas que estão vindo falar, eu estou ouvindo isso aí, mas eu não tenho um pau para atacar num gato, como é que eu vou ser empreendedor? Para você ser um empreendedor, necessariamente você precisa ter uma base financeira ou você pode partir do princípio de uma boa ideia? Exatamente. Hoje as escolas estão trabalhando isso, né? E, particularmente, todos os empreendedores de sucesso que eu conheço, inclusive Carlos Wizard, esse último, né, o Flávio Augusto, da geração de valor, todos começaram sem dinheiro. As pessoas têm um mito que para empreender elas precisam de dinheiro. Mas quando existe uma boa ideia que agregue valor, gere resultado e muda a vida das pessoas, a gente encontra investidores, né? Às vezes não apenas no Brasil, mas fora do Brasil, como é o caso de alguns empresários de Lucas do Rio Verde. Essa semana a gente estava conversando com um cliente nosso e ele falou, no Brasil eu não encontrei apoio, mas eu encontrei fora do Brasil. Então ele foi para lá, buscou esse apoio, trouxe a indústria que ele queria trazer para o norte do Mato Grosso e implantou. Então é isso, é conseguir acreditar na sua ideia, ter um bom projeto e esse projeto agregando valor e sendo viável, você consegue ter toda a estrutura aí hoje de investimento. Mas, Veridiana, o mercado, ele é muito volátil, ele muda demais. A gente lendo algumas histórias, ou conhecendo algumas histórias, eu vou dar 2 exemplos aqui. Se você conhecer histórias do dono da Casas Bahia, que ele começou com um camelô em cima de uma charrete. Exato. Você pega a história do Silvio Santos, que é a mais conhecida por todos, era um camelô, aí ele conseguiu, na travessia da balsa Rio-Niterói, colocar um som dentro da barca e começou a fazer aquela coisa, aí surgiu o pai do Carlos Alberto de Nóbrega na vida dele, aí surgiu a TVS e SBT e hoje o Silvio Santos é o Silvio Santos, que todo mundo conhece. Mas naquela época a coisa era um pouco mais, vamos dizer assim, você tinha mais mercado, mais campo. Hoje, tudo que você vai fazer, e às vezes até as pessoas param nisso, até eu quero montar uma barraquinha de cachorro-quente, eu tenho 200. Eu quero montar eu tenho 300. Eu quero montar, quer dizer, as ideias estão ralificando, estão ficando mais rala, não tá? Para você ou não tem nada a ver? Vamos falar de 2 coisas importantes que você colocou aí. O mundo está mais volátil, né? Está volátil para mim e para pessoas como Silvio Santos. Então, nós estamos no mesmo universo. Nós temos as mesmas 24 horas, nós temos as mesmas possibilidades. A única diferença dessas pessoas para a gente é que essas pessoas sabem mais do que nós. Essas pessoas aprenderam durante a vida como lidar com todas essas questões que nós também lidamos. Então, o que a gente tem que fazer é aprender a lidar com o mesmo universo que a gente vive. E entendendo que cada um cria o seu universo. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, surgiu a oportunidade. Não. E se ele não tivesse pronto, e se ele não tivesse focado, e se ele não tivesse as habilidades essenciais para aquela oportunidade, ele não teria criado essa oportunidade para ele. Não existe sorte e nem surgir, existe criar. Então, por isso que a gente precisa saber onde a gente quer chegar, para a gente poder criar essas oportunidades e estar pronto para essas oportunidades, que é o caso deles, né, do Silvio Santos e qualquer outro empresário no mundo hoje. Imagine o seguinte, se eu estiver falando de tecnologia, se eu estiver falando de qualquer outro produto, nós estamos vivendo no mesmo universo. No mesmo universo, com as mesmas dificuldades. Por que algumas pessoas conseguem e outras não? É uma questão de preparação e é uma questão de saber. Então, o que as pessoas precisam buscar é isso, o que elas querem na vida e como elas se preparam para a vida e para os desafios que a vida naturalmente manda para a gente, né? Eu vou pegar 2 ganchos que você falou aí, que eu acho muito importante. Eu vou pegar primeiro a tecnologia. A gente sabe que quando a gente fala em mundo globalizado, nós estamos realmente no mundo globalizado. Vou dar um exemplo. Se alguém do Japão, que agora lá é 11 horas e 14 minutos da noite do domingo, quiser assistir a gente aqui, assiste a gente aqui agora, é só entrar no Facebook ou no site e está assistindo a gente lá, né? Ou em qualquer lugar do planeta. Isso é a globalização. E nós também temos hoje aqui acesso à informação que a gente quiser ter do mundo. Né? Mas eu não sei ler inglês. Não precisa, o Google traduz para você. Você traduz até árabe, se você quiser, você traduz lá no Google. Então, nós estamos realmente globalizados. Isso, de certa forma, é bom por um lado, mas por outro lado não é prejudicial para que você possa empreender um produto ou uma empresa ou uma ideia. Você fala, putz, eu vou dar uma olhada tal. Você fala, mas no mundo já tem 7 milhões de pessoas fazendo a mesma coisa. Quer dizer, não acaba nos retraindo essa globalização de certa forma, velho?
É interessante a tua pergunta. Imagine Marcel Telles, né, Sucupira e Jorge Paulo Lemann, né, presidentes, hoje o grupo, né, conselho presidente da Ambev, se eles pensassem dessa forma, se eles estariam hoje entre os maiores empresários do mundo. Então, quando eles olham para fora do Brasil, eles olham com o olhar da possibilidade e da oportunidade. Quando eles olharam para... Tem até um livro bem interessante chamado... que eles contam essa história, né, Sonho Grande, né, que eles contam toda essa trajetória. Quando eles olharam para Budweiser, né, pensa, o que eu tenho que fazer, né, com a maior empresa, a maior cervejaria do mundo, né? E eles, corajosos, foram lá e compraram. Quando eles chegaram nessa empresa que era a maior do mundo, eles perceberam o quanto essa empresa precisava de melhorias. Então, tudo depende do olhar que você tem para o universo, do olhar que você tem para o mundo. E essas pessoas que hoje se destacam, elas conseguem olhar para o mundo e pensar o seguinte, olha só, Kiko, existem 7 pessoas que já fazem isso. Como eu pego o que elas fazem e faço ainda melhor, criando um diferencial que ninguém tem. Então, elas sempre estão olhando em como aprimorar, como agregar mais valor, como gerar algo. Por exemplo, não sei se você tem filhos, né? Tem um não monte. Sei se você tem aquele negocinho agora, o spinner. Não. Não fala que eles vão ouvir. Não fala isso. Meus 2 filhos me fizeram, eu ficava uns 30 dias procurando esse negócio, né? Imagine, aí eu fiquei curiosa, o que esse negócio de fato faria, né? Falei, nossa, ele deve fazer alguma mágica, não é possível, porque as crianças querem, tá todo mundo atrás, todo mundo na escola tem o tal do spinner lá e tal. Fui comprar, falei, tá, mas o que esse negócio faz? Esse negócio roda. Ele roda igual um peão, assim, antigamente não tinha peão. Sim. Aí eu fiquei pensando, exatamente, né? Você percebe um peão eletrônico. Não, é com a mão mesmo, negócio estranho. Aí eu falei, mas qual é a graça desse negócio? Mas eu só sei que a gente vai num restaurante, tem 8, 10 pessoas com esse negócio na mão agora, né? Então você percebe, enquanto muitas pessoas estão olhando para, poxa vida, as crianças estão na internet o dia inteiro, ninguém mais tem saco, né? Perdoa a palavra. É isso mesmo. Mas ninguém mais tem saco para brinquedos. Não, ainda teve um cara que pensou, poxa, eu posso criar um brinquedo que as crianças podem se apaixonar e eu ganho dinheiro com isso. Então, tudo vai do olhar, né? E como a gente está muito envolvido com coisas que não fazem sentido, gastando o nosso tempo com coisas que não fazem sentido, a gente não tem gasto tempo para observar o mundo e observar o que as pessoas vão precisar daqui 10 ou 20 anos e criar soluções para isso. Ô, Veri, nós não estamos ficando preguiçosos? Muito. Muito. Nós estamos, na verdade, o ser humano é assim, né? Zona de conforto, né? Nós estamos na zona de conforto. Nós, seres humanos, buscamos a zona de conforto o tempo todo. E realmente criar, inovar, arriscar, pensar grande, dá muito trabalho. Por isso as pessoas, né, elas pensam, não dá trabalho você ser bom? Pensa comigo. Dá trabalho ou não dá trabalho você ser o melhor no seu ramo? Você tem que acordar mais cedo, como o nosso cliente. Ele fala que ele acorda às 4 da manhã, porque às 7 horas ele já resolveu tudo que ele tinha que resolver. Ele tá 3 horas na frente do resto da humanidade. Eu falei assim, agora eu falei com a pessoa certa, né? Então as pessoas que têm mais sucesso dá mais trabalho. E as pessoas talvez não queiram ter esse trabalho todo. Então, a gente lendo algumas histórias, e é muito bacana você ler algumas histórias de sucesso, eu recomendo para você, use o Google também, você não precisa comprar, você pode ler pelo Google. Falar o Google é uma ferramenta incrível. A gente vê justamente isso que você está falando. Pessoas que contam as suas histórias de sucesso, a sua trajetória. Você fala, cara, não foi uma trajetória fácil. Não. Foi uma trajetória complicada. Porque o que a gente... tem um ditado que o pessoal fala, a gente só vê as pingas, os tombos ninguém vê, né? Hoje você vê, por exemplo, o Silvio Santos ali, é o Silvio Santos, mas você não analisa lá atrás o que foi o Silvio Santos até chegar ali onde ele chegou e pelos percalços que ele passou. E essa é uma pergunta. Nós... empresários, quando eu coloco nós é no modo geral de vocês, e já vou trazer essa conversa para Sinop, para nossa região, não desiste muito fácil no primeiro tombo? Perfeita pergunta, olha só, por isso que você precisa gostar daquilo que você faz. Pessoas bem-sucedidas, esses empresários, quando a gente conversa com eles, a gente pergunta, foi muito difícil? Ele falou, olha, eu não trabalhei nem um dia, porque era tão prazeroso, eu gostava muito do que eu fazia. Primeiro ponto. Segundo é o seguinte, de 100% das pessoas, uma pesquisa feita agora pelo Instituto Gallup, que estuda performance, estuda empresas, estuda liderança no mundo inteiro, ela identificou que de 100% das pessoas, 80% não sabem o que querem, não sabem onde querem chegar. Desses 80% que não sabem onde querem chegar, ou desses 20% que sabem onde querem chegar,
80% deles não tem um plano para chegar lá. Não tem um planejamento, não tem um plano, não sabe, não pensa, não para pensar em como chegar lá. Desses 20% que tem um plano, aí vai onde você me falou, apenas 20% deles entram em ação. Então as pessoas, às vezes, vislumbram, né? Elas sonham. Hoje de manhã eu fui na inauguração do Ondas, você já ouviu falar? Já. Muitas pessoas sonham em criar um negócio daqueles, mas poucas pessoas planejam. E ainda, muito poucas entram em ação de fato para fazer acontecer. As pessoas, 80% desistem, inclusive na primeira vez. Empresários bem-sucedidos, além de saberem onde querem chegar, têm um plano, entram em ação e entram em ação diversas vezes, porque ele vai ter problemas, ele vai falhar, você vai falhar. No Vale do Silício, uma regra básica lá é o seguinte, ó, quanto mais você errar, mais próximo do acerto você está. Então as pessoas precisam aprender a pagar o preço pelos erros, né? Mas o medo às vezes não deixa. O medo não deixa. Ah, tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, ó. Quando você não está vivendo pelos seus sonhos, você está vivendo pelos seus medos. Só existem essas duas emoções para serem vividas. Mas, ô Veridiana, eu vou fazer o papel de advogado do diabo aí. Que bom, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Aí o cara eu quero investir, eu quero criar. Eu quero, por exemplo, abrir uma rádio pra mim. Vou lá, vou correr atrás, tal, faço o levantamento, falo, cara, tá tudo levantado, tá tudo certo. Como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou... E outra, vamos dizer que eu consiga. E nesse primeiro momento, como que eu vou tocar? Com que parceria? Como equacionar, que na realidade é esse medo, com uma possibilidade que está aqui na minha frente, ela está palpável, mas eu simplesmente não consigo pegar. Como equacionar esse problema? Que é um belíssimo de um problema, né? E é uma equação que, se todo mundo tivesse o resultado final dessa equação, estava todo mundo rico e hoje estava todo mundo nas Bahamas. Né? Uhum. Como equacionar? Tá aqui. Eu estou vendo ele. Tá na minha frente, mas eu simplesmente não alcanço. Perfeito, olha só, aí a gente vai voltar lá para o início, onde o problema não está na oportunidade, o problema está em você, nas pessoas. Entende? Ó, você percebe? Ó, oportunidade existe, mercado existe, possibilidade existe. As pessoas precisam entender que a estratégia para você realizar é igual para todas as pessoas do planeta. E que para você realizar, para você pegar e dar certo, você vai ter que fazer o que as pessoas que fizeram dar certo fazem. Só isso. E as pessoas que fizeram dar certo, elas têm estratégias específicas. Elas abriram mão de muitas coisas. Elas tiveram planejamento. Elas abriram mão de muitas coisas. Elas investiram tempo da vida delas se preparando, organizando, criando, se relacionando. Tiveram foco, concentração. Fizeram o que tinha que fazer. Ayrton Senna falava muito isso, né? Ele não nasceu campeão. Ou vai ou racha. Ele não nasceu campeão, ele aprendeu a ser campeão. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa cuidar de nós, para que a gente possa fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, Nuno Cobra fala muito isso de Ayrton Senna. Se dissesse para ele, Ayrton, 1h da tarde, você tem que treinar no sol para você ganhar físico. Né? Ele ia. Ayrton, você precisa acordar 3 horas da manhã para você treinar na chuva. Ele fazia. Então hoje as pessoas, elas estão no mal do pensar e não do fazer. Entende isso, Kiko? Entendo. E elas precisam entender que elas só precisam descobrir o que as outras pessoas fazem. Elas precisam entender o que o empresário, e em vez de gastar tempo vendo vídeo, né? Não que a gente faça isso o tempo todo, mas hoje as pessoas estão perdidas assistindo coisas que são insignificantes, até mesmo, por exemplo, num dia como esse, né? O que eu estou assistindo hoje, né? O que eu estou agregando de valor para mim para que eu consiga atingir resultados? Qual conhecimento? Né? Qual conhecimento, né? Então, buscar essas referências, essas pessoas que fizeram e fazer como elas fizeram também. Eu só não vou me lembrar quem foi que disse isso, eu acho que foi um senador, mas eu não me lembro agora, não sei se foi o senador Magno Malta, não sei. Foi um senador que eu ouvi em todo esse processo do impeachment, essa coisa toda. Imaginou se todo mundo nascesse para ser comandante e não tivesse comandados? Eu vou agora continuar fazendo o papel de advogado do cara lá de baixo. A estrutura da humanidade, a estrutura do ser humano, da organização da humanidade, não é comandante e comandados? Quer dizer,
as oportunidades estão, mas essas oportunidades não é para todo mundo. Essas oportunidades é para... alguns chamam de karma, outros chamam de destino, outros chamam de sorte, outros chamam de competência, outros chamam de dom divino. Esse nasceu para ser comandante e esses nasceram para ser comandados. O organograma do ser humano não é esse, Veridiana? Então, olha só, essa é uma resposta bem interessante e bem complexa. Imagine eu e você chegando hoje num hospital, onde a gente está lá numa incubadora com um monte de bebês, uns 20 bebês assim. Você teria coragem de julgar qual bebê teria essa estrela e qual não teria? Mas isso aí o dia a dia vai dar. Agora falamos uma coisa interessante, exatamente. 50% realmente são os nossos dons. Todos nós nascemos virtuosos, certo? Agora, 50% disso é o ambiente, o mundo que a gente vive. Mas não que você não possa progredir mediante o ambiente, porque senão a gente não teria, por exemplo, uma menina que saiu da favela do Rio de Janeiro e passaria na maior universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard. Ou seja, tudo depende do que é valor para aquele indivíduo, de como ele consegue perceber a vida, de como ele consegue, por exemplo, ter referências que o inspirem. Muitas vezes, Kiko, por isso que eu acho que o papel do empresário vai muito mais além do que ter uma empresa lucrativa. Isso faz parte do jogo, né? Ter uma empresa lucrativa, uma empresa próspera, faz parte do negócio. Agora, olha o valor. Muitas vezes um funcionário, uma pessoa, um office boy, né? Começa na empresa e ele é inspirado pelo dono, né? Ele é inspirado por um líder. Você já ouviu casos, por exemplo, que ele começou como office boy, por exemplo, no caso da Casas Bahia, ou então da Magazine Luiza, né? Ela começou, né, no crediário, em caixa, e hoje é presidente do grupo. Essas pessoas foram inspiradas por referências de sucesso, bem-sucedidas. Então, isso não significa que o destino das pessoas está traçado. Existe uma regra, que é o quanto você vai conseguir ver do mundo, né? Qual é a lente pela qual você consegue olhar o mundo. Mas isso aí, agora eu vou voltar. Agora nós estamos começando a cair num assunto muito bom. É bom, né? Não vai cair numa base familiar. Por exemplo, eu vou pegar hoje. Eu conversando, inclusive vou até mandar um abraço pro Dr. Denardi, grande amigo, ó. A gente precisa bater outro papo. Na base familiar, da família abrir o macro e não fechar no micro, para essa criança enxergar o mundo de maneira diferente, não se sentir acomodado, por exemplo, de dar um tablet para essa criança e falar, vai lá brincar que eu estou fazendo outra coisa, e mostrar o mundo de outra maneira, não vai da família. E a gente está voltando lá naquela incubadora, tá? Do pai, da mãe, do avô, do tio, de mostrar para essa criança as oportunidades que o mundo dá. Não parte muito disso também, Veridiana? Porém, claro que toda regra tem sua exceção, né? Exato, mas a base familiar é a mais importante, tá? É a mais importante de todas, mas isso não significa que essa pessoa está condenada, por exemplo, não tendo essa base, a não ter sucesso. Tudo bem? Ela vai ter outras experiências no decorrer da vida. Nós temos, por exemplo, pessoas... Por exemplo, foi feita uma pesquisa, né? 35 anos essa pesquisa existe. Você sabe o que é uma pesquisa existir há mais de... na verdade, 75 anos essa pesquisa existe. Porque tem pesquisa que não dura 2 meses. Pois é. E essa é uma pesquisa da Universidade de Harvard. Ela vem há tanto tempo acontecendo, ela pesquisa as gerações e eles pesquisaram 2 grupos. Alunos que estudam nessa universidade, ou seja, quem estuda em Harvard é o cara. É o cara, filho de família rica. Mais famosa, né, do planeta. Mais famosa do planeta, família rica, riquíssima, né? E eles estudaram, eles fizeram esse estudo com 763 homens. E aí eles dividiram em 2 grupos. E aí eles foram para a favela de Boston e também estudaram metade do grupo residente na favela, metade do grupo na universidade. E eles estudaram, então, o decorrer da vida dessas pessoas, e esse estudo está publicado aí se você quiser pesquisar, esse estudo está publicado aí no Netflix, em outros lugares. E aí eles perceberam o seguinte, que da mesma maneira que nós tínhamos pessoas que estudaram em Harvard chegando ao fundo do poço, nós tivemos pessoas como Barack Obama, que nasceu, né, que era um dos estudados e se tornou presidente dos Estados Unidos. Então, ó, a base familiar, ela é importante, mas ela não é um critério decisivo, não existe uma regra decisiva, tudo bem? O que as pessoas precisam buscar? Elas precisam buscar o seguinte, ó, um meio melhor, a gente fala que você é a média das 5 pessoas mais influentes da sua vida, para você.
Então, a partir do momento que você tem pessoas que te influenciam, comece a observar os resultados que elas têm. Talvez seja o momento de você ampliar o seu nível de relacionamento, tá? Você já viu águia andando com galinha? Não. E eu sempre falo que passarinho que acompanha morcego dorme de cabeça para baixo. É isso aí. Então, se você quer ser águia, você precisa andar com águias, né? Se relacionar. E isso é por isso que a gente precisa se conhecer, escolher bem também os lugares onde a gente passa, onde a gente trabalha, para a gente ter oportunidade de conviver com pessoas que nos inspiram. 11 horas e 30 minutos. Passa rápido, né? Muito rápido, né? Nós vamos para o nosso break musical. E aí eu vou trazer essa situação para o nosso habitat. Excelente. Né? Eu vou começar a trazer a situação aqui para Sinop, para o nosso mercado, para a nossa região. Você tem alguma música, tomara que eu tenha aqui, que você goste? Ah, eu tenho, posso pedir? Pode. Deixa eu ver se eu vou ter. Para quem tem aqui. fé, conhece essa do Rapa? Eu gosto dessa. Meu celular tá aqui. Canal 226, 93,1 MHz, 50 mil watts de potência. A maior cobertura do Nortão, 93 FM Sinop, Mato Grosso. Com você, onde você for. 93. Os assuntos do momento. 93 Entrevista. Estamos de volta, 11 horas 37 minutos agora e estamos conversando aqui com a Veridiana Cavalieri. A Veri, né? Sobre mercado de trabalho. A Veridiana é coach, uma das mais respeitadas do Brasil, diga-se de passagem. E a gente está conversando sobre oportunidades e sobre algumas coisas. Antes da gente ouvir a música do Rapa, Veri, eu deixei para você uma pergunta. A nossa rede de ensino, ela pode, já que a gente está falando tanto de Harvard e de outras faculdades belíssimas que tem, tá, gente? Tem outras faculdades aí extraordinárias na Inglaterra, enfim. Mas Harvard é uma das mais conhecidas, até porque Harvard, a grande maioria, por meritocracia. O aluno ele é estudado desde da pré-escola e ele vem vindo por média. Tanto é que tem um filme muito bacana, se você quiser assistir aí, chamado Com Mérito. Esse filme é muito bacana, ele fala muito sobre Harvard e sobre um mendigo lá e tal. Não vou fazer spoiler do filme pra vocês, mas assista se você puder. Tem de graça na internet aí pra você assistir. E é muito por mérito. Aliás, a faculdade americana, ela é meritocracia. E por lá escolhe, você joga futebol, então você vai pra faculdade tal. Você é mais crânio na matemática, então você vai pra tal. Você é muito assim, eles já têm que eles são muito mais velhos que nós, né? Mas lá não tem vestibular, né? Nos Estados Unidos não tem vestibular, diferentemente do Brasil. E a nossa base de ensino, se a gente pegar o ensino da rede pública hoje, com todo respeito e por mais que os nossos professores queiram, mas eles têm que seguir uma diretriz do MEC, é uma base. Se você pegar uma escola particular hoje, é outra base de ensino. Isso pode influenciar na evolução desse homem ou dessa mulher de sucesso lá na frente, Vê? Olha, se você é empresário e está me ouvindo aqui, uma das coisas mais importantes que para mim mudou totalmente a minha maneira de educar meus filhos é a consciência que um cara trouxe num livro chamado A Quinta Disciplina. Peter Singer é um dos estudiosos sobre comportamento mais importantes do mundo. E ele falou o seguinte, que as empresas no mundo vão mudar um dia quando as escolas mudarem. Porque o comportamento padrão que nós desenvolvemos no ambiente escolar é exatamente igual àquele que nós nos relacionamos dentro de uma empresa quando nos tornamos mais velhos. Até os nossos 5 ou 7 anos, nós desenvolvemos o nosso padrão de ser, nosso padrão de comportamento. Como você lida com a sua professora, quanto você respeita, quanto você é obediente, quanto você respeita a hierarquia, o quanto você respeita regras, normas, como você se relaciona. Hoje eu tenho os meus alunos adultos e é exatamente igual. Quando eu faço essa pergunta na sala, pessoal, a forma com que você se relaciona hoje no ambiente de trabalho, a forma com que você sonha, a forma com que você projeta seu futuro, sua carreira, é ou não é igual à forma que você se relacionava na sala de aula? E todos, unânimes, me dizem exatamente igual. Aquelas pessoas que hoje têm medo de fazer uma pergunta para mim, elas também tinham medo na escola.
Aquelas pessoas que se comunicavam bem, que apresentavam trabalhos, são as mesmas que fazem isso na empresa. Então, a escola é muito, mas eu digo muito, é muito. A base familiar e a escola precisam se unir nesse projeto que é construir um indivíduo capaz de ser próspero, digno e crescer, desenvolver, sabe? Vir para a vida de uma forma diferente. A gente é novo, como você falou, o Brasil é um país novo, mas nós precisamos sim olhar para isso e criar projetos que alinhem essas duas faces. Hoje já existem muitos projetos, mas como nós somos novos, ainda nós não temos força. Isso precisa ser mudado. Realmente vale muito a pena falar sobre esse assunto. Uma coisa importante do empresário hoje, se você analisar, por exemplo, quer analisar a performance de uma pessoa, analisa o currículo escolar dela, que você já vai entender. Inclusive isso, onde ela é boa, onde ela não é, como ela era. Isso traz muito do indivíduo. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Tem um outro ditado que diz o seguinte: não é a escola que faz o aluno, é o aluno que faz a escola. Eu perguntei isso para um professor um dia, ele me deu a seguinte resposta. Eu acho que é 50% de cada coisa. Né? 50% o aluno, 50% a escola. Se a gente for pegar a grade curricular hoje de uma escola particular, e a gente não precisa ir muito longe não, a gente pode pegar aqui de Sinop e comparar com a grade curricular da escola pública, ela é muito diferente, Veridiana. Ela é mas é completamente água e óleo, né? Se a gente for analisar. Né? É muito mais puxada a grade curricular do ensino particular do que do ensino público. Quer dizer, isso no final, quando a criança chegar, por exemplo, para fazer o Enem, que agora é o nosso vestibular, evidentemente e claramente o aluno da escola particular ele vai estar muito mais preparado do que o aluno da escola pública. Isso acaba, de certa forma, não se tornando uma disputa meio injusta? Nós temos duas coisas importantes, né, sobre o sucesso do ser humano. Uma é conhecimento e outra é atitude, sabedoria. Então, às vezes, o que acontece? Nós temos pessoas das mais diversas, né, frentes. Por exemplo, a gente tem pessoas que estão aí na escola particular, mas não tem uma atitude que ajuda, entende? Ou seja, não consegue colocar esse conhecimento em prática. E nós temos pessoas da escola pública que não têm um conhecimento tão forte, mas têm atitude de vencedor, que buscam a construção da sua própria história. Então, isso faz com que a somatória dos dois leve ele para um destino diferente. Entende isso? Não é nem uma coisa nem outra. Então, por exemplo, a Veridiana, se eu fosse pensar nisso, eu teria muitas dificuldades. Hoje eu estou numa escola, né, numa instituição que é uma referência no Brasil e no mundo. Quando eu cheguei lá, realmente tinham professores que eram doutores, pós-doutorados. Hoje eu tenho alunos que são doutores, que são pós-doc. E quando eles estão na sala, eles estão como alunos. Então depende muito da atitude, depende da sabedoria, que é colocar o conhecimento em prática. E, não sei se você conhece, né? Você conhece o Steve Jobs? Conheço. Steve Jobs, ele teve faculdade ou não? O Steve Jobs, pelo filme que eu assisti dele, ele até começou, né? Então. E Einstein? Mas ele gostava muito de ficar debaixo do pé de árvore, você lembra? Sei que negócio. Ele era meio hippie. Hippie, exatamente. Então, se a gente for analisar, por exemplo, quanto que o dono das Casas Bahia, Samuel Klein, ele fala da importância da universidade na vida dele? Talvez não. Agora, quando a gente fala do dono da Embraer, né, que fundou a Embraer, o Osiris Silva, ele fala que a grande diferença da vida dele foi ele ter entrado para a escola aeronáutica. Então, a questão é a seguinte: quanto as pessoas estão predispostas a encontrar o sucesso? Mas isso não vai muito da área que a pessoa vai escolher. Também, com certeza. Mas existem os gênios, né? Sim, gênios, são os Steve Jobs à parte da vida. Mas é justamente isso. Às vezes a pessoa não está atirando no lugar errado. Isso. Às vezes a pessoa está tentando, fala, cara, mas eu estou tentando, eu já estou... Mas ele não está atirando ou atirando com a munição errada. Ou no lugar errado, Veridiana, e ele tá tão focado naquilo que ele não tá abrindo o leque para outra situação. Fala, cara, mas eu tô atirando no lugar errado, velho. É um pouquinho mais para cá. Exatamente. A maioria das pessoas não se conhece onde ela é boa, onde ela performa, onde ela gosta de trabalhar, onde estão os talentos dela. Você sabe que a Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz isso. Você quer ser feliz? Descubra para que você veio aqui. Exatamente. A hora que você descobrir... Você já se fez essa pergunta, ouvinte? O Veridiana, você já deve ter feito.
que eu vim fazer aqui? A hora que você descobrir a resposta dessa pergunta, isso é bíblico, tá, gente? Tá na Bíblia isso aí, ó. Foi escrito lá atrás. O homem já morreu há 2000 e poucos anos, né? O que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão? No que eu sou bom, que é o que você colocou. No que eu me destaco, no que eu posso ser bom. O que eu gosto. Porque geralmente você é bom naquilo que você gosta. Exatamente. Né? Porque ninguém é bom naquilo que não gosta. Eu vou fazer só para receber meu salário no final do mês. Meu irmão, você não vai ter sucesso. Nunca li uma biografia de uma pessoa bem-sucedida que não gostasse daquilo que fizesse. Tem que gostar. Tem que gostar. Vamos dar uma aula agora para os nossos empresários que estão me ouvindo. Primeiro vamos para o patrão. Depois nós vamos chegar para a classe funcional. Existem vários tipos de patrões ou de mandatários. É melhor para uma empresa hoje ter um patrão o qual o funcionário teme ou ter um patrão o qual o funcionário respeita? Aquele patrão que brinca, que senta, que conversa, mas que o funcionário respeite. Qual que é o ideal hoje? O patrão, digamos assim, né? Vamos dizer, o líder. O líder. O líder que as pessoas se inspiram, que elas admiram. Elas admiram pela coerência entre o que diz e o que faz, pela coerência e coerência dos seus valores, pela sua verdade, pela sua congruência. As pessoas precisam acreditar na causa daquele líder, entende? As pessoas precisam se inspirar, elas precisam se identificar. Nós temos muitas coisas para corrigir na nossa liderança. Mas, pense em todos esses nomes que a gente falou. Pense aqui em Sinop, as pessoas que são bem-sucedidas, líderes que as pessoas gostam de trabalhar. São pessoas que elas são inspiradas, elas trabalham porque elas gostam do líder. Gostam da causa do líder, entende? Elas conseguem contribuir, se sentir pertencendo a essa causa. Elas gostam disso. Você colocou e isso é fácil de falar, mas é difícil de fazer. Você falou um ponto de contribuir. Pelo que eu entendi, então, esse líder, esse chefe, vamos colocar assim, ele tem que mostrar para o funcionário que ele é importante para aquela engrenagem. E o funcionário tem que se sentir importante para aquilo? Exatamente. Exatamente. Muitas pesquisas falam sobre isso. Esse é o segredo. As empresas mais lucrativas do mundo sabem trabalhar isso. Às vezes o empresário fala assim: Veridiana, isso é impossível. O pessoal aqui do operacional não quer saber de trabalhar, o pessoal não quer saber de nada. Mas entenda que nós estamos no mesmo universo e que essas empresas que cresceram também têm essa mesma dificuldade. Elas aprenderam a inspirar as pessoas, elas se desenvolveram e hoje sabe qual é o problema? Por que a gente não consegue mudar a empresa, Kiko? Porque as pessoas que precisam de mudança, que às vezes é o dono, a grande maioria, 99%, elas querem que as pessoas mudem, mas elas não mudam. Veridiana, por isso que eu gosto de pesquisa, porque pesquisa geralmente costuma ouvir os dois lados da moeda. Se você conversar às vezes com o patrão, ele vai te dar uma visão da empresa. Se você conversar com o empregado, ele vai te dar outra completamente diferente. Se você conversa com o empregado e fala: mas esse cara não ouve ninguém. A gente fala que as coisas aqui tá errada, ele quer desse jeito. A gente fala que tá assim, ele quer assado. Às vezes não falta um pouco de diálogo entre as duas partes e o patrão ou o líder ou o proprietário entender que ele é o dono, mas às vezes a pessoa que está lá, está fazendo o serviço, está vendo a coisa como está funcionando de maneira diferente e o que ele está propondo está errado. Existe uma série de habilidades que estão faltando aí, de liderança, né? A liderança inclui tudo isso. Hoje, o que a gente vê muito é esse trabalho inclusivo. Ó. Vamos pensar nos times que mais... O que é um time para você que você admira, Kiko? Por exemplo, time mesmo. De futebol? Não, pode ser de futebol, de qualquer outra coisa. Não, um time que eu admiro? O time da 93. O time da 93. Eu admiro porque nós somos uma equipe pequena, mas uma equipe coesa, uma equipe que se entende. Tem os seus arranca-rabo, claro e evidente, tem os seus arranca-rabo, entendeu? Mas é tudo para tentar uma melhora. Né? Se a gente for comparar o que a gente tem, o time que a gente tem, você fala: cara, não dá para vocês fazerem tudo isso que vocês estão fazendo. Nós estamos fazendo. É isso aí, ó, tá vendo? Tem uma causa maior, tem um contato, tem liderança, tem todas essas questões importantes para a gente chegar no objetivo.
Times de verdade têm uma causa nobre por trás disso tudo. Tem algo que inspira, que conecta as pessoas, que as pessoas se sentem parte daquilo. Elas têm um sentimento de dono. E isso é fácil de falar, mas é difícil de fazer. Mas eu vou dizer uma coisa, isso está no desenvolvimento do dono do negócio. Talvez por isso tá tendo agora essas gestões coparticipativas em grandes corporações de funcionários terem parte do lucro final da empresa, vamos colocar assim, você sabe que em São Paulo está acontecendo muito isso em algumas regiões, para o funcionário de fato encabeçar. Gente, vou deixar uma coisa bem clara para você, o dono trabalha mais que o funcionário. O funcionário começa às 7, o dono chega às 4. O funcionário sai às 5h30, ele sai às 8, 11 da noite. Né? Então, e às vezes o funcionário nesse ponto de ter essa coparticipação, de estar inserido no processo, ele não renderia mais no final? Existe uma série, é bem complexo isso, existe uma série de variáveis aí. Mas as pessoas precisam ser preparadas para estar nesse nível, tudo bem? Elas precisam ser desenvolvidas. Então é todo um esqueleto que começa lá na direção estratégica do negócio e vem descendo, vem preparando as pessoas para elas estarem prontas para isso. Para elas poderem participar. Por exemplo, qual que é a lógica da participação? Que elas contribuam, né? E se a pessoa não tem conteúdo, se a pessoa não tem os princípios, valores do negócio, se a pessoa não tem a essência do negócio, ela não tem como colaborar. Então elas são preparadas para essa colaboração, mas isso funciona, meritocracia, funciona, participação, mas isso é um processo às vezes de 10 ou 20 anos que uma empresa leva para chegar nesse ponto. O importante é o empresário entender o mercado dele e buscar essa melhoria e buscar melhoria na gestão, porque uma coisa é você empreender, outra é você dar gestão no seu negócio. Então por que 70% das empresas quebram em 5 anos no Brasil? Não é porque não são boas ideias, é porque nós não temos gestão sobre as ideias. Mas aí o organograma da empresa não pode estar errado? Na centralização, ainda existe isso, infelizmente existe, de tentar se centralizar tudo em uma única pessoa e não se distribuir responsabilidades e deveres dentro do organograma, independente se a sua empresa é gigantesca, a sua empresa é pequena. Né? Às vezes a sua empresa tem 3 pessoas trabalhando, mas você sozinho não está dando conta. Por exemplo, eu vou montar um carrinho de cachorro-quente aqui. Eu tenho um carrinho de cachorro-quente, tem mais 2 funcionários. Só que aí eu tenho que fazer compra, eu tenho que fazer todo o processo, eu tenho que isso, tudo eu. Os funcionários só chegam à noite para trabalhar. Não seria mais fácil, por exemplo, eu dividir essa responsabilidade? Olha, você vai fazer as compras no mercado assim, assado, tá aqui, você vai fazer isso, tá, vou fazer aqui. No final da história, todo mundo tá junto. E essa centralização, às vezes, não seria uma das causas desse não sucesso? Pode existir inúmeras causas. Olha só, a principal delas, que é o seguinte, ó. Quando eu faço sozinho, eu tenho meu cachorro quente lá. Tô lá trabalhando, fazendo e acontecendo. A partir do momento que o meu negócio começa a crescer, eu me torno um líder. Eu não sou mais eu. E aí eu preciso de novas habilidades para eu fazer o meu negócio dar certo a partir de então. Só que aí o que começa a acontecer? O empresário começa a trabalhar tanto e não se desenvolver para este novo nível que a empresa dele andou. Para esse novo passo. Esse novo passo. Então, ele continua fazendo o que ele fazia antes com muitas pessoas juntas. Então, ele tem que entender que para a estratégia futura, cada vez que a empresa dele cresce um pouco, ele também tem que crescer como líder, como indivíduo, para que ele consiga administrar coisas diferentes que acontecem a partir de agora. O cenário dele vai mudando em termos de expansão e em termos de atitudes, atividades que ele vai fazer. Esse é o maior erro que é cometido hoje? Maior erro, por exemplo, eu sou um vendedor bem-sucedido, eu me torno gerente. Automaticamente eu fiquei incompetente. Para aquela função, para aquele objetivo novo, eu tenho que me desenvolver. E é este o problema do ser humano. Ele quer continuar fazendo as mesmas coisas e obter resultados diferentes. Então, toda vez que eu mudo de nível, eu preciso conhecer esse novo nível que eu estou. E aí, então, adquirir as competências, que pode ser, como você disse, de não centralizar, de dividir tarefas, de estabelecer metas, de engajar as pessoas, de reconhecer, de fazer reuniões, enfim, infinitas, né, competências. Cada nível e estágio, você tem novas competências. Cara, isso é muito bacana. Esse é top, não é? Esse é. Ó. E pensando assim, você fica assim até respirando, uau! Pois é, cara. Puxa, que coisa boa. Você começa a pensar, fala, pomba, eu era vendedor, aí o patrão falou, não, cara, você vai ser meu gerente. Pô, porque eu vendo bem, eu sou o cara como vendedor. Só que aí, a partir do momento que você tornou gerente, você não é mais vendedor. Você vai cuidar de todos os vendedores. Então, a sua visão tem que ser diferenciada daquela que você tinha.
Exato. As competências também. Só que aí, às vezes, eu entro como vendedor para virar gerente e quero continuar sendo vendedor. E Exato. competir com os meus vendedores, que vão acabar não gostando da minha gerência. Exato. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ou então eu não desenvolvo aquelas habilidades, por exemplo, que é de treinar minha equipe, de capacitar, de dar feedback, que é o que um gestor deveria fazer. A questão da capacitação, a gente volta de novo para o banco escolar. Um dos grandes erros das empresas, de um modo geral, não é justamente isso de não capacitar os seus funcionários periodicamente? Isso. Aí tem duas vieses, tá? O empresário diz o seguinte pra gente, mas eu não vou capacitar, porque daqui uns dias eu perco esse meu funcionário. E ele vai para outra empresa, meu concorrente. Vai pro meu concorrente. Mas aí você tem que pensar o seguinte, você, para entregar o produto pro seu cliente, é melhor ter alguém capacitado ou não? Primeiro ponto. Então, você capacita ao mesmo tempo que você tenta reter. Mas você não pode ter essa mentalidade. Você tem que manter ele capacitado enquanto ele estiver na sua empresa entregando o seu produto para o cliente. Porque o que vai garantir que o seu negócio funcione é o seu cliente. Então, o seu cliente precisa de pessoas capacitadas o tempo todo. E segundo ponto importante é o seguinte, as empresas hoje, elas não têm um critério para desenvolver. Elas não sabem qual é a competência que elas têm que desenvolver na equipe delas. Elas não têm um planejamento de trabalho para as pessoas, um planejamento de desenvolvimento. Então, o setor de RH manda para um monte de treinamento, essa pessoa volta, ela não sabe mensurar o que a pessoa aprendeu, o que a pessoa vai aplicar no trabalho, se a pessoa está aplicando. E é óbvio que aí o empresário ele não vai querer investir. Agora, como a gente começa a trabalhar nas empresas e por isso que dá certo, a gente identifica o que aquele grupo precisa desenvolver. Eu não vou desenvolver um monte de treinamentos que não fazem sentido. Eu vou trabalhar em treinamentos, em competências que precisam e vou mensurar esses resultados. E aí, qual é o empresário que não gostaria de investir, por exemplo, ou mandar para o Cine, para o Sebrae, desde que isso trouxesse com evidências para dentro do negócio que está melhor? Lógico. Entendeu? Então, o processo, as pessoas que estão coordenando isso dentro dos negócios, das empresas, não estão sendo eficientes. Aí entra no medo de novo. Não que não funcione. Entra no medo de perder o funcionário, por exemplo. Entra no medo de outras situações. Pegando esse gancho aí, olha só, já estamos quase fechando esse dia. Mas muito rápido. Tudo isso e muito mais você vai ter no dia 8, né? Dia 8. Dia 8 de agosto, o One Day, um dia, para você... É uma maratona de palestras. Tudo isso que a Veridiana falou e mais 10 mil vezes mais. Muito mais. Você vai ter com... É um evento único pela primeira vez em Sinop. Não teve um evento de esporte aqui em Sinop, né, Veri? Olha, com esse nível, não. Eu acredito que não. Com esses palestrantes de nível nacional, referência nacional e internacional, a gente buscou alguém, porque como eu disse para ti, Kiko, as pessoas que querem a mudança são as primeiras que precisam mudar. Não adianta eu mandar o meu funcionário para fazer treinamento se eu não tenho gestão no meu negócio. Se eu não me treinar também. Se eu não mudar. Como é que eu vou pegar aquela oportunidade se eu não vejo a oportunidade? Nós estamos em constante mudança e evolução. O empresário e o funcionário de modo geral. O ser humano, o dia que ele morrer, o último dia da vida dele, ele vai perceber que ele ainda está em construção. A questão é, nesse processo de desenvolvimento e crescimento que nós todos estamos, para onde você está indo? E eu não perguntei do funcionário. Como que eu posso me tornar o melhor funcionário para a empresa? Fazendo o que os melhores fazem. Entregando o resultado que os melhores entregam. Simples. E eu vou dar... Para você, funcionário, eu utilizo a seguinte técnica. Se eu fui contratado para fazer cafezinho, eu quero fazer o cafezinho mais gostoso do Brasil. Perfeito. Os caras chegar a falar o café do que é bom, hein? E café gostoso, eu vou lá só tomar um café. Né? Você necessariamente não precisa saber tudo. Aliás, ninguém sabe de tudo. Mas você tem que ter a humildade de falar isso, eu não sei, perguntar para quem sabe. Eu acho que talvez, esse não é um dos grandes problemas, talvez que falta até para o líder, de ele tentar entender ou ele entender que ele não é obrigado a saber de tudo. Não é porque ele é o dono, ou ele é o gerente, ou ele é o patrão, vamos colocar assim. Ele não é obrigado a saber de tudo, mas... Ele tem que ter humildade de falar, isso eu não sei, mas a Veridiana que trabalha lá naquela máquina sabe. Eu vou perguntar para ela. Não está faltando um pouco desse conceito de humildade, vamos dizer assim? O grande segredo da vida é aprendizado, Kiko.
tudo a gente aprende. Quanto mais você cresce, mais coisas você tem para aprender. O empresário que tem na cabeça dele que ele sabe tudo é como um médico que sai da faculdade achando que ele já sabe, já está pronto para ser o melhor. Nunca ele vai saber tudo, principalmente muda o mundo o tempo todo. O que você tem que colocar na sua cabeça é o seguinte, o aprendizado é a regra da vida, não é o mais forte, é o que consegue aprender com humildade mais rápido. Aprender o que eu preciso aprender hoje. As pessoas que aprendem todos os dias elevam seus resultados todos os dias. É isso, sabe? Outra coisa, essa visão, né, de não querer ficar a vida inteira fazendo o que você faz. É você querer mais. Outra coisa importante para não deixar passar, né? Uma pessoa fica em média hoje 2 anos dentro de um negócio, em média. Então, que você tenha resultados incríveis dessa pessoa em 2 anos. Não queira que ela seja eterna. Explore o resultado enquanto você tem esse tempo. E para isso você precisa de uma pessoa ótima no que ela faz. Desenvolva essas pessoas em 2 anos. Seja mais eficiente em desenvolver, seja mais rígido ao ter resultados, a buscar resultados dessas pessoas. Não queira mais, acabou a era que as pessoas ficavam 15 anos numa empresa, é raro hoje, a não ser que a identificação com o que faz, né, com a causa seja muito grande. Nós estamos diferentes aqui então. Tá vendo? O mais novo da rádio é eu. 10 anos, 6 anos, tá vendo? Você se identifica com a causa, você gosta disso. 6. Mas não é uma prática normal, não, tá? Até porque, como a gente é meio-dia e 1, mas o papo tá tão bacana, como o ser humano está em constante evolução, o profissional está em constante evolução, está em constante transformação, né, no seu dia a dia. Gente, eu conversei com a Veridiana, a gente ficava aqui conversando até amanhã sobre capacitação. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual o conselho que você dá para o empreendedor sinopense hoje? Hoje, o mundo não tem limites. O único limite que existe é aquilo que você estabelece para você. E para você chegar aonde você quer, o esforço é grande, exatamente igual ao esforço que você vai ter para compreender o porquê você não chegou. Então, pense grande e se desenvolva. Desenvolva você e depois o seu negócio. Busque alternativas, busque o que as melhores fazem e entenda que se alguém chegou lá, você pode chegar também. E para o funcionário do mês, qual é a dica? Seja o melhor. Seja o melhor no que você faz. Dinheiro, carreira, sucesso é consequência do valor que você agrega. Se você é bom no que você faz e gera resultado, as pessoas vão te dar oportunidade. Eu desconheço pessoas que subiram em suas posições e se mantiveram em suas posições simplesmente porque estava no cargo. Elas precisam gerar resultado. Uma empresa não segura ninguém que não dá resultado. Você sabe que o interessante de tudo que você falou, e como eu estou mexendo muito com agronegócio, tudo que você falou voltou de novo um martelinho na cabeça de um palestrante que eu ouvi lá na Embrapa, no último encontro da Embrapa, e eu fiz a seguinte pergunta: quantos sacos de soja o produtor vai produzir por hectare? Ele me respondeu aquilo que ele aprendeu. Aquilo que ele aprendeu. Se eu aprendi a produzir 60, eu vou produzir 60. Se eu aprendi a produzir 10, eu vou produzir 10. Ou seja, aí eu trazendo para o nosso dia a dia. Qual é a minha produção dentro da empresa? Aquilo que eu aprendi. Qual é a produção do dono da empresa? Aquilo que ele aprendeu. Né? Então, como você disse, a gente tem que estar constantemente no banco escolar. Né? Para mim vir fazer essa entrevista com você, eu fiquei lendo quase a noite inteira a respeito de muitas coisas. Né, para mim poder perguntar para você, quer dizer, se eu não chegasse preparado, sabendo quem é a Veridiana, mesmo conhecendo a Veridiana desde 1900 e alguma coisa, mas não como coach, não como técnica, treinadora, vamos dizer assim, não sairia a entrevista, ficar em 2, 3 perguntas. Então tente aprender. Eu acho que esse é o feedback para o funcionário, aprender sempre, né? E para o patrão também. Aprender. A regra da vida não é o mais forte. É o que aprende mais rápido, que se adapta mais rápido aos aprendizados. É isso. Ponto. Se eu quero me tornar o melhor gestor, o que eu tenho que aprender hoje para ser esse gestor?
O que eu tenho que mudar hoje para ser esse gestor? Se eu quero ser o melhor funcionário, assim sendo. Então, essas pessoas que estão aí no panfleto que você está vendo, é porque essas pessoas dedicaram a vida delas ao aprendizado. Então, eu ia dar São excelentes, né? Para isso que a Veridiana está falando, você quer uma ferramenta para você se tornar um melhor gestor? Dia 8 de agosto. Você vai ficar o dia inteiro, das 8 da manhã às 8 da noite. Né? A gente não vai deixar você sair de lá. Você tá vindo para Sinop, no Centro de Eventos Dante de Oliveira, que é um local belíssimo, pena que é pouco utilizado, tem que ser mais utilizado. Você vai ter um dia todinho de ferramentas para você colocar em prática no seu dia a dia. Aí você fala, mas eu não vou colocar tudo em prática. Coloque 1%, já vai mudar. Exatamente. Já vai mudar. Exatamente. Né? Então tá aqui uma ferramenta para você. E serve só para o empresário? Serve para o funcionário também isso aqui? Para o líder, para quem quer ter sucesso e se espelhar em pessoas bem-sucedidas. Quando nós pensamos nesse projeto, a gente pensou o seguinte, quem seriam as pessoas que eu quero saber como ele faz, que se eu fizer isso também eu tenho chance de ter mais sucesso. Então eu queria trazer pessoas que tenham esse know-how. Poxa, uma pessoa que, além de ser um estudioso, é um empresário bem-sucedido, que fez, que aconteceu, que é uma referência. Christian Barbosa, por exemplo, está com os maiores do mundo. O que essas pessoas sabem que eu não sei? É isso que eu quero ver lá. Tá aí o convite, dia 8 de agosto, então, portanto, para você, lá no Centro de Eventos Dante de Oliveira, Veridiana. Eu ficava conversando com você até as 2 da tarde aqui. Né? Porque, mas me caiu, já tá aí, né? A gente é um papo muito bacana, onde a gente vai aprendendo no dia a dia e sempre tendo a consciência que todo dia é um dia novo de aprendizado para tudo na vida.